Olá, tudo bem? Começando mais um Papo da Madrugada aqui no instantenews.1. Uma boa noite para você que fica com a gente a partir de agora e também uma boa noite para você, Marcelo Campos. Boa noite, Ronaldo. Boa noite para você que acompanha o nosso Papo da Madrugada aqui no instantenews.1. Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. É isso aí. E a gente começa o programa de hoje com uma frase do grande professor de medicina e ex-deputado federal Enéas Carneiro. Disse ele: um apelo à presente geração, não faça como a minha, que acreditou que o gênio era louco e o bandido era herói. Quando acordamos, o gênio estava morto e nós éramos reféns dos bandidos. É boa reflexão nessa altura do campeonato, né, Ronaldo? Mas, por falar em reflexão, tem outra aqui do Roger Moreira, aquele ex-ultraja rigor, e não perde a língua afiada, né? Olha só, o que você comprava na época do governo Lula e agora com Bolsonaro não consegue comprar mais. Deputados, senadores, advogados. O Roger é genial, né, cara? É, E olha que ele tem toda a razão, viu? Não dá para discordar dele, né? é Mas a verdade. semana começou com a calça do governador de São Paulo, João Dória, apertando muito, mas não foi porque ele engordou, não. Ele está magrinho ainda, né? Foi por causa de uma declaração do comandante do policiamento do interior da PM de São Paulo, que estava convocando os brasileiros para a manifestação do dia 7 de setembro na Avenida Paulista. Dória não gostou nada do que ouviu e aí afastou o coronel, né? Ele afastou o coronel da PM, que apoia Bolsonaro, e chamou o Dória de cepa indiana. Ui. Rapaz, o coronel, o nome dele é Alexander Lacerda, né? Ele é comandante do Policiamento do Interior 7, sediado em Sorocaba, São Paulo. Ele foi afastado por ordem do governador do estado, João Dória, né? Ele estava usando aí as suas redes sociais para defender o presidente Jair Bolsonaro e criticar o Supremo Tribunal Federal. A postagem era dirigida aos amigos, mas o governador João Dória viu e não perdoou, né? Aliás, você não pode ser ingênuo ao ponto de pensar que o que você manda para os amigos vai ficar ali entre eles, né? Um passa para um, de repente o negócio explode, né? Se fosse até na época do Bolsonaro, esse coronel ia ter recebido uma promoção, né? Mas agora ele tem que ser degolado, né? É claro que o coronel exagerou, porque nas suas postagens ele andou chamando Dória de cepa indiana, né? E exibiu aí uma fotomontagem do governador ao lado de um travesti. Só que o coronel foi mais longe, né? Para ele, o Alexander Lacerda, o deputado Rodrigo Maia, agora o secretário estadual em São Paulo, né, não passa de um mafioso. E chamou de covarde o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por não ter dado prosseguimento aí no pedido de impeachment feito pelo presidente Bolsonaro contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, né? Pois é, isso que ele falou é o que a maioria dos brasileiros anda falando, né? Ronaldo, mas como comandante da polícia, ele demonstrou aí uma certa imprudência ao falar do governador do estado, que em tese é seu superior hierárquico, né? Se expôs sem necessidade, né? Mas o que ele falou é pura verdade, não tem a menor dúvida. Mas na segunda-feira, Marcelo, ou aquela famosa reunião dos governadores, já houve, né? A reunião dos governadores em Brasília, mas considerando quem organizou esse encontro, qualquer um deveria ficar com o pé atrás, né? Os organizadores foram João Dória, governador de São Paulo, Wellington Dias, governador do Piauí, que é uma espécie de porta-voz do Lula, né? Governadores de 24 estados se reúnem para debater crise entre os poderes. Entre os assuntos da pauta original, estavam aí o meio ambiente, se não me engano, reforma tributária ou a reforma do imposto de renda, acho que era reforma tributária. Só que resolveram incluir a defesa da democracia e das instituições.
Como eu disse, até num dos meus comentários essa semana, a gente precisa fazer a leitura correta do que esses governadores colocam, né? Porque onde você lê aí, defesa da democracia, eles querem dizer como é que a gente pode fazer para aprovar o processo de impeachment contra o presidente que está atacando a democracia e as instituições, né? Isso na visão deles, na visão completamente torta desse pessoal, que, aliás, tem muito que explicar aí com relação a esses desvios de dinheiro nessa pandemia, né? E também, quando eles falam em defesa das instituições, a gente precisa entender que é a defesa do STF, que não pode ser agredido da maneira como ele está sendo agredido pelo presidente. Esse presidente está atacando as instituições quando pede o impeachment de um ministro do STF. Ai, que absurdo! Só que o pedido do impeachment do presidente pode, mas de ministro do STF, que está previsto na Constituição também, não pode. É muita safadeza, né? Só que no final do primeiro dia da reunião, eles já saíram com a pauta. Promover uma reunião com o presidente da República e outra com o Supremo, né? A gente já imagina para quê. Bom, a gente nem precisa, né, Marcelo, esperar as reuniões acontecerem para saber o que será discutido em cada uma delas, né? Basta ver como os governadores atacam o presidente no dia a dia e como saíram em defesa dos ministros do Supremo, né? Eu acho que o Bolsonaro, Ronaldo, ele fez bem em não receber os governadores nesse primeiro momento. Como chefe de Estado, eu acho que ele tem que recebê-los, mas não em grupo. Porque se ele receber em grupo, ele fica em desvantagem e vai ser exposto pelos inimigos que vão querer jogar para os holofotes, né? Aí você já sabe o que vem. Ele deve receber, no meu ponto de vista, cada governador individualmente. Isso vai dar a ele uma ideia, como eu já falei, ou até uma falsa ideia, né, do que cada um pretende. E ele acaba se fortalecendo, porque nenhum governador vai saber o que realmente ele disse. Agora, eu só não sei se o Bolsonaro deveria receber o Dória depois dessa declaração aqui. Olha só, Ronaldo, Bolsonaro tem uma fixação. Eu não sei se pelas minhas calças ou pelo que tem dentro, Ronaldo. É complicado isso, né? Eu acho que qualquer uma dessas opções, né, se elas forem reveladas, serão extremamente desagradáveis, né? Agora, o Dória comentou na quarta-feira, dia 25, sobre o apelido de calça apertada que ele recebeu do presidente Jair Bolsonaro, e em seguida soltou essa piada de cunho sexual, né? Realmente, Ronaldo, olha, talvez o encontro dos dois, sei não, pode ser muito perigoso, viu? E perigoso para a esquerda. Porque vai que o Bolsonaro não aguenta ver o calça apertada na sua frente e parte para cima dele, né? O resultado aí vai ser imprevisível, né? Se o Dória gostar, é bem provável que ele queira ser chamado novamente de Bolsodória. Só Freud explica, né, Ronaldo? Agora, Marcelo, estava pensando uma coisa, que se a primeira-dama estiver presente, né, nesse encontro, né, vai causar um problema danado, porque é capaz do Dória querer saber onde ela comprou o vestido dela. E aí vai tirar o foco do encontro, né? Já pensou? Espere onde você comprou o seu vestido. Bom, brincadeiras à parte, a gente está vendo que o Dória, além de ser bombardeado pela direita, está sendo bombardeado dentro do próprio partido, né? E aí a gente vê como a frase "dois tucanos não se bicam" é falsa. Olha aí. Eu vou desligar aqui o telefone, Ronaldo, porque o... Fica tranquilo. Enquanto isso, eu leio aqui, foi publicado, olha, briga de tucanos, Aécio humilha Dória, é um oportunista. Rapaz, você vê, o Dória, ele resolveu atacar o Aécio, não sei se você chegou a ver o programa, mas quando ele participou daquele programa Roda Viva da TV Cultura, que, aliás, é a TV Dória, né? O governador de São Paulo chamou o seu colega de partido aí, que é deputado federal, de covarde e de pária dentro do PSDB, né? E não ficou só nisso, ele acusou o Aécio de pedir propina e disse que pessoas do partido, rapaz, que pedem propina a empresário deviam ser afastadas. O Roto falando do esfarrapado, né? Aí a resposta do Aécio veio na terça-feira. Ele rebateu as críticas feitas pelo João Dória por meio de uma nota
e chamou o Dória de desqualificado e de oportunista. E, além disso, o Aécio Neves ainda acusou o Dória de tentar comprar o PSDB. Eu até tenho uma nota aqui, rapaz, deixa eu pegar aqui. Ele disse, abre aspas, Dória é um desqualificado, perdeu as condições de ser candidato à própria reeleição pela sua enorme rejeição e acha que pode comprar o PSDB para satisfazer o seu fetiche de ser candidato a presidente da República. A nota do Aécio Neves ainda diz o seguinte, que falta a ele a dimensão e o caráter para liderar qualquer projeto nacional. O Aécio também acusou o governador de se ajoelhar aí aos pés do Bolsonaro de forma oportunista, o que é verdade, que foi verdade, né? Implorando apoio e criando o inesquecível Bolsodória, né? E tenta a todo custo fazer aí com que as pessoas esqueçam isso. Na realidade, o Dória traiu seu padrinho político Geraldo Alckmin da forma mais covarde e humilhante possível, desrespeitando e atropelando a história do partido, segundo o Aécio Neves, para abrir caminho para a ambição dele. Então, você vê que no PSDB os nervos estão à flor da pele, né? E como você disse anteriormente, aí mostram que essa história de dois tucanos não se bicam é mentirosa, né? Porque estão aí se bicando. Agora, os nervos estão mesmo à flor da pele, viu? Mas a verdade é que as manifestações programadas pela direita em apoio ao presidente Bolsonaro, ao voto impresso, auditável, que já foi enterrado na Câmara e também no Senado, e ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes, estão incomodando e apavorando muita gente. De um lado, a esquerda já começou a ocupar Brasília com um grande acampamento indígena na esplanada dos ministérios. Bom, tenta tirar a vez da direita se manifestar na Paulista e, via José Dirceu, convoca seus militantes radicais para saírem em defesa da democracia, né? Como eles falam em democracia, né? E não deixar que manifestantes de direita façam baderna contra as instituições democráticas. É mole ou quer mais? Olha, Ronaldo, veja que tudo isso que eles fazem tem método, né? Você vê que a esquerda não tem interesse na aprovação da PL 490, que foca em um marco aí temporal que propõe que nenhuma terra indígena homologada depois da Constituição de 88 seja demarcada. No universo indígena, você tem gente contra e gente a favor disso. Só que a esquerda ela se aproveita de uma parte que é contra e transforma o índio em um militante não só das suas causas, como das causas da esquerda, né? E você vê que esse acampamento em Brasília, rapaz, além de centenas de ônibus, barracas, inúmeros banheiros químicos, tudo muito organizado, ele tem até diversas caixas d'água, rapaz, e geradores de energia. Agora, quem traz uma estrutura dessa está pensando em ficar só uma semana acampado, rapaz? Eu acho que é preciso que a gente pergunte também, né, quem é que está financiando tudo isso. Essas perguntas ninguém faz. Mas tem uma outra coisa, né? Você vê que acampar na esplanada dos ministérios é proibido. Mas índios de esquerda, ou índios e à esquerda, né, pelo que a gente está vendo, eles podem. Eles podem fazer tudo e não acontece nada, como aconteceu com o pessoal da direita no ano passado, não sei se você lembra, quando o governo do Distrito Federal tirou a turma que estava acampada lá na base do gás de pimenta. E você viu que ontem os índios atearam fogo aí em caixões em frente ao Palácio do Planalto. Está ali a manchete aí, os manifestantes colocaram fogo em frente ao Palácio do Planalto. E aí? Pois é, rapaz, pois é. Vários grupos indígenas de diversas regiões do país voltaram a protestar na esplanada dos ministérios em Brasília, ontem, né, na sexta-feira, contra o marco temporal para a demarcação de terras. O tema entrou na pauta de julgamentos do Supremo Tribunal Federal na quinta-feira, dia 26, mas foi adiado para o dia 1º de setembro. Os manifestantes atearam fogo em pneus e em um caixão de papelão em frente ao Palácio do Planalto, na Praça dos Três Poderes, com frases como marco temporal não,
fora garimpo, fora grileiros e condenação ao genocida. Tá virando zona, né, Ronaldo? Tá faltando aí a mão da autoridade. Eu vou te dizer uma coisa, eu duvido que esse pessoal saia da esplanada no dia 4 de setembro. Posso estar enganado e tomara que eu esteja enganado. Porque se eles continuarem por lá, com certeza nós vamos ter problema durante essas manifestações 7 de setembro lá em Brasília. Agora, vou te dizer uma coisa, hein? Isso é tudo que eles querem, Marcelo. E o Supremo aí, em vez de resolver logo o problema e dar um basta na questão, para o bem ou para o mal, o que ele faz? Ele adia a votação. E quanto mais ele adia, mais esses caras vão permanecer em Brasília. E dependendo do resultado, a gente sabe que aí vão fazer mais tumulto. Só que tumultos próximos ao 7 de setembro, né? Agora, eu te digo uma coisa, se essa decisão que eles estão adiando aí acontecer e o resultado for contrário ao que eles imaginam, vai ser difícil tirar essa gente de lá. Isso vai ter problema. Se o governo do Distrito Federal está sendo omisso nessa questão, aí eu acho que o governo federal vai ter que agir, porque ali não pode ficar, esse pessoal não pode ficar, né? Se no quarto dia, rapaz, de manifestações, esses caras já estão atiando fogo aí nos pneus na frente do Palácio do Planalto, você imagina o que vai acontecer no 7º, 8º, 9º, 10º dia aí. É uma vergonha, né? Mas isso é só uma parte, né, do problema. Os esquerdas de São Paulo querem melar de todo jeito a manifestação da direita programada para o dia 7 de setembro. Agora, já faz tempo, né? Ficou combinada uma alternância na ocupação da Paulista, né? Da Avenida Paulista, para manifestações. Só que agora, na vez do pessoal conservador e de direita, eles não querem aceitar as regras com as quais concordaram, chegaram até a entrar com uma ação junto ao Ministério Público de São Paulo. E a imprensa, quando publica alguma coisa, Marcelo, a respeito, omite que a vez é da direita e não da esquerda, dando a impressão de que está acontecendo uma tremenda injustiça, né? Agora o mais preocupante para mim, Ronaldo, foi o terceiro ponto que você comentou aí, que é o chamamento aí que o Zé Dirceu anda fazendo para mobilizar aí os setores radicais do PT e de movimentos sociais como o MST. Ele está chamando esse pessoal para ir para as ruas no dia 7 de setembro e impedir o vandalismo de manifestantes da direita. Isso aí é ou não é coisa de terrorista, hein? Olha só a manchete. Zé Dirceu convoca esquerdistas para impedir a violência do dia 7 de setembro. Rapaz, esse cara deveria estar preso como Lula, devia estar preso também, né? Mas, infelizmente, rapaz, esses dois foram liberados pelos indicados deles ao Supremo e, com essas liberações e anulações de provas, protagonizaram aí uma das maiores vergonhas da nossa Suprema Corte. Está aí o resultado, olha o que o cara está fazendo. Mas no fundo, Marcelo, parece que existe um receio, né, muito grande com relação ao que vai acontecer no dia 7 de setembro. Você viu que, de uma hora para outra, o que apareceu de bombeiro em Brasília não está no gibi, né? Mas eu acho que esse tipo de bombeiro que apareceu é bombeiro carregando gasolina, viu? Porque esses caras atacaram covardemente o presidente quando eles se sentiam por cima. Só que agora estão percebendo que podem ficar mal na fita aí pela dimensão que essas manifestações de 7 de setembro estão tomando, né? E aí começa a aparecer para pedir trégua. O melhor exemplo da semana veio do próprio STF, né? Pois é. Depois do Alexandre de Moraes autorizar a Polícia Federal a colher novos depoimentos, um inquérito sobre suposta interferência de Bolsonaro e dizer que o STF entrou no modo bateu, levou. Alexandre de Moraes disse a senadores, né? Isso, né? E falou. E também tem um outro caso aí da ministra Carmen Lúcia, que mandou o recado dela, né? Sem fundamento para Bolsonaro, afirmando que ele é um traidor da Constituição, é traidor da pátria, não podemos admitir traidores da Constituição. E o teve também, né? Do Fachin, né?
O Fachin arquivou aquela ação do Bolsonaro sobre o STF de abrir inquérito por iniciativa própria, colocando o regimento interno do tribunal acima da Constituição, né? E também do Luiz Roberto Barroso, numa hora, ele sempre perde a oportunidade de ficar calado, numa hora em que o tumulto aí está generalizado, os ânimos estão acirrados, ele ainda aparece falando que os estados precisam ter mais autonomia, né? E tem essa notícia aqui, Marcelo. STF quer pacto com o Bolsonaro, né? Ministros do Supremo Tribunal Federal deixaram claro a interlocutores do presidente Jair Bolsonaro que antes de qualquer encontro entre os chefes de poderes, é preciso que o próprio Bolsonaro faça uma manifestação pública em favor da democracia e instituindo uma espécie de pacto de não beligerância entre os poderes. Pô, os caras invertem tudo, né? Quem deu essa informação foi a CNN. Agora, Ronaldo, eu acho que esses caras estão sentindo que a onça vai beber água, rapaz, porque veja só que coisa, né? Os ministros do STF descumprem a Constituição escancaradamente. E aí podemos citar como exemplo o inquérito do fim do mundo, como disse o próprio ex-ministro Marco Aurélio Mello. Fazem também aquelas prisões ilegais de um jornalista, Oswaldo Eustáquio, de um deputado federal, Daniel Silveira, que tem imunidade parlamentar prevista na Constituição, atendendo aí também com velocidade, eu diria para você, surpreendente, né? Os pedidos da esquerda contra o presidente. Estão provocando o chefe do executivo o tempo todo, incluindo, inclusive, o nome dele no inquérito ilegal. E agora querem que ele faça uma declaração pública, rapaz, a favor da democracia e institua um pacto de não beligerância. Esses caras estão pensando que são o quê, né? O presidente não precisa declarar nada, pois ele só tem agido aí, como ele mesmo diz, dentro das 4 linhas da Constituição. E desde o primeiro dia de mandato, ele nunca, mas nunca descumpriu uma decisão do STF, veja bem, por mais estapafúrdia e absurda que fosse. Esses caras perderam a noção, rapaz. Eles estão com medo do que pode acontecer, não tem outra explicação. O que o presidente deveria fazer é sair a pé, pegar uns ministros, botar junto, fazer aquela pompa e circunstância, e até o STF devolver, rapaz, aquele exemplar da Constituição que a ministra Rosa Weber, que eu acho que foi um ato de provocação, entregou para o Bolsonaro no dia da posse dele, né? E pegar essa carta magna, que parece que é o único exemplar que tinha no STF, devolver para eles mesmo, né? Essa é uma boa hora para ele fazer esse gesto, porque quem não está descumprindo a Constituição são os ministros que deviam protegê-la, né? E aplicá-la. Com certeza, tudo isso é muito ridículo, né? Esses ministros não têm envergadura para estar nessa corte. O que tem impressionado muita gente, Marcelo, é o número de processos que o STF autorizou contra o presidente da República, né? É incrível. Cara, são 123 decisões do STF contra o presidente Bolsonaro desde que ele tomou posse, rapaz. Esse levantamento foi feito por um advogado de Brasília e está circulando aí nas redes sociais. Mas é uma aberração, né? Agora, o Jornal da Cidade Online, né, publicou uma reportagem sobre essas decisões e disse que, vou dar uma lida aqui no texto deles, ao se vislumbrar tais decisões, fica evidente o quanto o ativismo de alguns dos ministros do STF tem atrapalhado e muito o andamento do governo federal. E essa birra contra o presidente por parte dessa esfera do poder tem lesado demais o nosso país e o nosso povo. O presidente e sua equipe fiel, tem aberto caminho a cotoveladas em meio a esses enormes obstáculos criados pelo Supremo, também pelo Legislativo, alguns prefeitos e governadores, e, associado a isso, temos a doença que veio da China, e como se não bastasse ainda, a extrema imprensa que persegue de forma raivosa e manipuladora o nosso presidente da República. Porém, por incrível que pareça, nosso país tem avançado. Vimos o crescimento do PIB, um equilíbrio na balança comercial, muitas obras estruturantes, modernização da infraestrutura, isso para destacar apenas alguns pontos. Tem mais um pouquinho aqui. Imaginem o quanto o nosso Brasil não estaria melhor e maior se todos esses
que se comportam como inimigos da nação estivessem colaborando com o Brasil, ajudando o presidente da República, né? Fica claro que quem eles são, os verdadeiros, ou quem são os verdadeiros agentes do tal desgoverno que tanto a mídia propala. E outro ponto importante, Marcelo, que também não deixa dúvidas, é a parcialidade da imprensa nacional. Ronaldo, é tanta aberração, rapaz, que não vale a pena a gente falar dessas 123 ações aí para não revoltar ainda mais quem está assistindo a gente. Mas o Jornal da Cidade Online, ele, nessa matéria que você citou aí, que eu estou com ela aqui, eles separaram 10 pontos, que eu acho que esses sim, vale a pena a gente só passar para o pessoal, para a gente ter uma noção, né, do que esses caras já fizeram. A primeira é a seguinte: em 10 de maio de 2019, a ministra Rosa Weber deu 5 dias para o Bolsonaro explicar o decreto que facilitou o porte de armas. E olha que o Bolsonaro foi eleito com esta bandeira, hein? Não teve nenhuma novidade nisso, mas deu 5 dias para ele responder. Depois, isso foi em maio de 19. Em 5 de maio de 2021, o STF manteve aí a autonomia, né, dos governadores e prefeitos para adoção de lockdowns e medidas aí contra a pandemia. Em outubro de 19, o ministro Gilmar Mendes também suspendeu, né, a medida provisória que dispensava a publicação de editais na imprensa para baratear o custo das pessoas jurídicas, né? com aqueles balanços, né? aquela coisa toda. Quer dizer, o presidente está querendo facilitar a vida do pessoal e o Supremo lá dificultando. Em 14 de abril de 2021, o plenário confirmou a decisão do Barroso que obrigou o Senado a instalar a CPI da Covid. Né? Começou com um e depois é aquele negócio, né? Mexeu com todos, um fez, todos referendam. Né? É assim que ali a coisa funciona. Aí, em 15 de abril de 2021, a ministra Carmen Lúcia deu prazo de 5 dias para o Arthur Lira explicar por que não abriu impeachment contra o Bolsonaro. Em 22 de maio de 2020, o ministro Celso de Mello mandou divulgar aquele vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril de 2020, achando que ia desmoralizar o presidente, e o tiro saiu pela culatra, porque ali o Bolsonaro mostrou que não tem duas caras, né? Ele é a mesma coisa dentro e fora das 4 paredes do palácio. E em 2 de agosto de 2021, o STF deu 10 dias para o Bolsonaro explicar o bloqueio a jornalistas no Twitter depois de uma ação da Abrage. Pô, o Twitter particular dele, os caras ofendendo ele, por que ele tem a obrigação de não bloquear? Se fosse o Twitter do presidente ou da presidência da República, tudo bem. Mas o Twitter é dele, e isso aí é problema dele, não é nem para chegar. O Supremo não devia nem ter aceito uma coisa dessa, né? Depois teve 17 de dezembro de 2020, o STF decidiu que a União, Estados e municípios poderiam obrigar a vacinação contra a Covid, e o presidente sempre declarando que a vacina não deve ser obrigatória, cada um deve escolher aquilo que deve fazer. E em 29 de agosto de 2020, o STF confirmou a decisão do Gilmar Mendes, que derrubou o veto do presidente sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras. E em 31 de março de 2020, o ministro Luiz Roberto Barroso proibiu que o governo federal veiculasse o vídeo com o slogan "O Brasil não pode parar". Bom, aí esses caras vêm agora falar de trégua e ainda exigem que o presidente faça declarações em favor da democracia. Isso é muita hipocrisia, né, Ronaldo? Você falou ali em Twitter, por falar em Twitter, o Twitter censurou a publicação do Guilherme Fiuza, do Pingos nos Is, da Jovem Pan, ontem, sexta-feira. É um absurdo isso, né? O Guilherme Fiuza, jornalista, conceituado, pelo amor de Deus, né? É um absurdo, né? Mas o Bolsonaro não recua, né? Ele afirma que não pode aceitar passivamente
prisões de Roberto Jefferson e Daniel Silveira, que Ninguém pode, acusam o né? STF. Não é nem pelo que o Roberto Jefferson falou e tal, porque eu acho que tem coisas que ele falou que são até condenáveis. Mas você vê, a prisão dele não pode ser aceita porque ele não tem foro privilegiado. E isso não caberia ao STF fazer, entendeu? Ele não seguiu o devido processo legal. E o Daniel Silveira ainda teve aquela vergonhosa posição da Câmara dos Deputados, que ainda referendou, porque a relação de refém e algoz é assim, né? Você faz uma coisa e tem que ter a contrapartida ali do outro lado, porque senão você está ferrado. E os deputados, muitos deputados, parlamentares aí, e alguns senadores também são reféns do STF e vão fazer, rapaz, não adianta, tudo o que eles quiserem. Não vão querer ficar mal nessa fita, né? Não, e o Daniel Silveira ainda pagou fiança, né? E está preso. Pior. Isso é um Pior ainda. absurdo, rapaz, é um absurdo. O ministro Alexandre de Moraes ainda quis terminar com a conta para que o depósito não fosse feito, mas eles conseguiram fazer o depósito e o cara está preso até hoje. Depositou 100 mil lá na justiça pela fiança, e aí? Pô, isso é um absurdo, rapaz. É um negócio surreal. E aí o Bolsonaro acusa o STF de censura e caça às bruxas, né? Não é para E menos. ainda ironizou, o presidente ironizou as acusações que vem sofrendo, dizendo que estou conspirando para que cumpram a Constituição. Debochou, né? É. Agora, essa perseguição ao presidente, Marcelo, chega a ser surreal, como foi a declaração do jornalista que eu respeitava muito, William Vac, da CNN, né? Apresentador do jornal CNN Brasil chama apoiadores de Bolsonaro de fanáticos imbecilizados. Olha, é uma decepção, né, Ronaldo? Porque o Porra. engraçado, rapaz, é que quando ele foi despedido da Globo por fazer um comentário de conteúdo racista nos bastidores de uma entrevista, mas que estava sendo gravado, ele não estava percebendo e acabou vazando, ele criou um canal lá no YouTube e nunca revelou isso para os seus seguidores, né? Isso que ele acabou de dizer agora. Muitos deles, inclusive, eram simpatizantes do presidente Bolsonaro. O William Vac estava, aquele canal dele na época, antes dele ir para a CNN, ele era considerado um canal no nível da Jovem Pan e de outros, de muitos, Terça Livre e tal, mas você vê que a história é um pouco diferente. Talvez, após ele ter voltado aí para o jornalismo esquerdoide, né, quem ficou imbecilizado, acho que foi ele. Como jornalista, ele deveria analisar os fatos e os fenômenos aí com imparcialidade, como é regra na nossa profissão, né? Mas no meio que ele se encontra, ele já não consegue mais fazer isso, rapaz. Pena, porque era um excelente jornalista. É mais um que contribui aí para a perda de credibilidade desses veículos de comunicação que sempre tiveram lado, né? E agora todo mundo já sabe qual é. Mas, como o nosso tempo é curto, Ronaldo, vamos dar uma passagem aí nas principais manchetes da semana, começando pelo ex-presidiário, né? Para que a internet se transforme numa coisa do bem, diz Lula ao defender a regulação, né? E diz que tomará medidas contra a mídia como as usadas na Venezuela, cara. Estilo Maduro, né? Lula diz que Bolsonaro é pior que Maduro. Cara, PT e Partido Comunista da China estão combinando um plano democrático para o Brasil. Bom, Ronaldo, depois desse festival de sandices, né? Chegou Que a a cair minha gente... caneta aqui, viu? Tá. Mas depois desse festival de sandices, protagonizado aí pelo ex-presidiário e ex-presidente Lula e a notícia do seu partido, dessa aliança com o Partido Comunista Chinês, é bom que isso fica bastante claro e fica muito fácil para o brasileiro decidir o que é melhor para o país, né? Lula, com essa relação aí de possibilidades, ou o atual presidente, que está tentando governar e não deixam, né? E mesmo assim está realizando coisa pra caramba. Mas o que mais a gente teve aí, Ronaldo? Depois desse festival de sandices, né? É. Tem algumas outras notícias interessantes. Olha só.
Pacheco jogou pá de cal no pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Pedido de impeachment de ministro do STF estabelece retrocesso e dificulta relações. Tem mais aqui, ó. Chefe de gabinete de Randolph doou para a campanha do senador. Fala dos outros, mas pelo visto também gosta de uma rachadinha, né, Ronaldo? Muito saltitante ele, né? Médicos cubanos protestam contra o sucateamento da saúde. Tem mais aqui. A Argentina ultrapassa a Colômbia em ranking de mortes pela Covid por milhão. É triste isso, muito triste. Outro coronel enfrenta Dória e publica convocação para 7 de setembro. Entre Lula e Bolsonaro, acredito que Lula seja melhor, afirma FHC. Advogados de frota receberam dinheiro público por consultoria. Olha aí o homem, o bastião da honestidade, né? Olha aí, a porno-honestidade. Né? É o porno bastião. Senado aprova a recondução de Augusto Aras ao cargo de Procurador-Geral da República. Olha, a Justiça rejeita a denúncia contra Alan dos Santos por ameaçar Barroso. Presidente da Caixa desvenda esquema de corrupção do PT no banco. E por decisão majoritária, a STF mantém autonomia do Banco Central. Já era esperado, né? Pelo amor de Deus. Não vejo apontarem erros do STF, dispara o governador de Minas Gerais, Zema, né? Em Fórum dos Governadores. Senador Espiridion Amin fala sobre coisa de máfia, alfineta Fux e defende votação do impeachment de Moraes no TSF. General comandante do Exército faz forte discurso e garante: o presidente é o comandante supremo das Forças Armadas. Olha só, o cinismo, né? Renan Calheiros elogia a recusa de Pacheco sobre impeachment, de ser decisão patriótica. Esse cara, esse canalha, fala em patriotismo, pelo amor de Deus, cara. Estátua de Pedro Álvares Cabral é incendiada no Rio de Janeiro e a deputada do PSOL comemora vandalismo contra a estátua no Rio de Janeiro. Talíria Petrone, né? Peroni. Petrone. Petrone. Brincadeira, né, rapaz? E olha, aqui dizem que o start aí para começarem a destruição desses monumentos, alguns monumentos públicos, foi dado pelo prefeito de São Paulo, atual prefeito de São Paulo, porque ele fez uma lista de monumentos duvidosos que estão aí espalhados pelo Brasil, e a estátua de Pedro Álvares Cabral estava entre eles, além do Borba Gato, que já depredaram, né? Então, você vê. Agora, aí você vê que a população está certa, rapaz, em ficar revoltada com esses ministros do Supremo, que contra isso aí ninguém faz nada. Quem é ato antidemocrático vem dizer que as manifestações dos apoiadores do presidente são atos antidemocráticos. A gente está vendo aí o que na realidade são atos antidemocráticos. Esses aí são só alguns exemplos esses incêndios nessas estátuas. Eles são capazes de tudo e coisas muito piores. Agora, tem outra aqui. Ex-tesoureiro do PT vira réu por corrupção e lavagem de dinheiro. Já veio tarde, né? Urgente. A YouTube oficializa suspensão da monetização de 14 canais conservadores após decisão do TSE. Pois é o fim da picada, né? O YouTube botou até uma nota aí dizendo que ele estava à disposição das autoridades para colaborar e não sei o que e tal, mas que autoridade, né? Que autoridade. O TSE não podia nem ter feito uma coisa dessa. Mais uma vez, rasgam a Constituição, né? Estão tirando, rapaz, o ganha-pão de muita gente sem devido processo legal. Esse é que é um absurdo, né? Agora, depois desse festival de notícias ruins, poucas são boas aí, né? Que você leu, acho que só mágica resolve, Ronaldo. Então vamos chamar o Hamad, né? Vamos Hamad, lá. é com você. Vem aí.
Muito bom, hein? Muito bom. Semana que vem tem mais Ramad por aqui, né, Marcelo? Bom, agora precisamos ler com atenção o recado de um talibã. Não haverá democracia, diz comandante do Talibã. Olha a cara do comandante. Olha, qualquer semelhança aí com o ministro Alexandre de Moraes é mera coincidência, hein? Agora, por falar em coincidência, Marcelo, eu adoro as histórias em quadrinhos do Alex Luthor. Olha só essa aqui, o super-homem. Alex Luthor, você não pode soltar bandidos e prender inocentes. Isso está errado? O que você disse? Merda, nunca mais venho no Brasil. Prenderam o super-homem, né, rapaz? Super-homem, meu irmão, Alexandre tem de ele. Moraes prendeu o super-homem. Isso, Alex Luthor, muito boa, né? Mas a gente vai terminar esse papo da madrugada com a frase da semana, né, Ronaldo? Ela é tão boa que deve ser colocada numa moldura. Olha aí, frase digna de se colocar na moldura. O presidente quebrou o elo que mantinha os três poderes em harmonia. Qual foi o elo? A corrupção. isso aí é totalmente verdadeiro, né? O É, verdadeiro é o nosso agradecimento por você que está com a gente, ter ficado aqui com a gente. Semana que vem tem mais. Beijo enorme, muito obrigado pela audiência. E o Papo da Madrugada volta na madrugada de sexta para sábado, não é isso, Marcelo? e contamos com a sua audiência aí. Você tem aí um ótimo fim de semana. Valeu, gente. Abraço.